Boa noite, operários do Brasil. Hoje venho com mais calma aqui para a gente conversar um pouco sobre essas questões que envolvem a economia, a política e a sociedade brasileira. Tá certo? E a gente vai baseado dentro de uma pergunta que eu vou fazer agora para o presidente. O porquê que o presidente quer flexibilizar a lei de quarentena? Por que ele quer incentivar o empresário? Por que ele vinha incentivando o empresário a voltar a abrir as suas empresas? Tá certo? Por que o trabalhador tinha que voltar às suas empresas? E por que o Ministério Público diz que não? Tá certo? Por que o presidente diz que deveria ser feito um processo vertical? Ou seja, qual é o processo vertical? Ou seja, as pessoas que são mais próxima à doença, mais fácil de adquirir doenças, elas ficariam em casa. Seriam os idosos, né, as crianças e as pessoas com doenças crônicas. E as pessoas mais jovens, que a mão de obra produtiva, iria para a rua trabalhar. Mas aí é onde a gente entra numa pergunta que talvez o presidente ainda não tenha atentado, ou ainda não conseguiu atentar, não conseguiu entender isso. É que nós lutamos contra um vírus. E que esse vírus ele pode contaminar uma pessoa e essa pessoa, sem saber, acaba contaminando outros e outros e outros. Tá certo? Então pensa no operário que vai pegar um ônibus, um trem ou um BRT pela manhã e vai trabalhar. Quando ele voltar, ele adquire essa doença. Quando ele volta, tá certo? Ele espalha, antes dele chegar em casa, ele mora numa favela como, por exemplo, como a Rocinha, ou numa favela como qualquer favela aqui no Rio de Janeiro, que tem uma densidade demográfica muito grande. Então, até ele chegar em casa e tirar aquela roupa para colocar para lavar, ele contaminou 2 ou 3. Então, essa contaminação dentro da favela iria ser uma dizimação da favela. Tá certo? Então, é isso que precisa ficar entendido isso. É que a questão de flexibilizar a quarentena de modo a ser ela na vertical é que as pessoas que vão voltar a trabalhar, essas pessoas passam a ser o vetor. Essas pessoas passam a ser aqueles que vão contaminar os velhos, os idosos, as crianças e as pessoas com doenças crônicas. E que o Estado quer conter é o grande número de pessoas procurando os hospitais. É isso que o Estado quer conter. Um grande número de pessoas procurando os hospitais ao mesmo tempo. Que foi isso que vem causando colapso na Itália, que é isso que vem causando colapso na França, nos Estados Unidos e na Espanha. E que nós no Brasil, até certo ponto, estamos dando um exemplo. Nós, os brasileiros, estamos dando até um certo ponto, até um exemplo de que ficando em casa a gente consegue conter o avanço da doença, consegue conter o avanço da doença em alta velocidade, tá certo? Porque a doença, ela não será contida. A doença vai avançar. Como disse há 2 dias atrás o secretário de saúde daqui do Rio de Janeiro, que nós estamos no pico do morro. Então, se houver no pico do morro, significa que a gente está subindo, a doença ainda vai subir até o pico do morro para depois descer. Só que essa subida ela vai acontecendo gradativamente por conta da quarentena. Então, o que o presidente tem que entender e o que o empresário deve procurar entender é que a quarentena ela é importante, não é para conter a invasão da doença, conter a expansão da doença. Não é isso. É para conter o processo acelerado, a contaminação acelerada da doença. É para isso que é quarentena. Por isso que todos nós pedimos para que todos obedeçam a quarentena. Negro, preto, pobre ou branco, obedeça a quarentena para que a gente tenha uma dizimação dessa doença em menor escala. Agora, é preciso a gente pressionar o governo e fazer uma pergunta que agora eu vou fazer para você, cidadão. Por que o governo está fazendo tantos hospitais de campanha e os nossos hospitais que estavam praticamente abandonados aqui? O Hospital Pedro II aqui na Zona Oeste, o hospital aqui em Campo Grande, Rocha Faria. o hospital aqui Rocha Farias aqui em Campo Grande,
Tá certo? Quantos de nossos hospitais nós temos aqui no estado e no município que poderia estar sendo já alocado, trocado as camas, trocado os segmentos que deveria ser feito, e esse hospital está sendo utilizado sem que fosse, no momento, concentrar todos os recursos, ou grande parte dos recursos, em hospitais de campanha, tá? Tendo em vista que os hospitais de campanhas, eles serão construídos e depois eles são desmontados. Enquanto os hospitais que já existem, eles podem ficar sendo utilizados permanentemente contra, não só contra esse vírus, mas contra qualquer outro tipo de doença. Então, é preciso perguntar ao nosso governador, ao nosso prefeito, por que os hospitais já estabelecidos no Rio de Janeiro e no seu estado, provavelmente, não estão sendo, ao meu ver, tá certo, utilizado para essa finalidade. E uma outra coisa que tem que ficar claro, o fato de existir o coronavírus não significa que deixou de existir outras doenças, tá? O trabalhador prefeito do Rio de Janeiro, o trabalhador governador do Rio de Janeiro, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser atendido nas unidades hospitalares, tá certo? Muitas pessoas têm sido voltadas para casas com problemas seríssimos de doença, né? Do coração, de câncer, de diabetes, de pressão alta, por conta de todo mundo se concentrando nessa questão do coronavírus. E aí nós teremos outros problemas em relação a isso. Então, por favor, não vamos fazer a solução de um problema e criar outro. As pessoas precisam serem atendidas. Uma outra coisa que também tem que ficar clara aqui é que os nossos heróis enfermeiros, os nossos heróis médicos e etc., vocês precisam atentar para o seguinte, que muitos dos heróis também podem ser tidos como vilões, porque distrata o trabalhador que pede atendimento, trata mal o trabalhador que pede atendimento, o familiar que trata atendimento, que busca atendimento e que muitas das vezes não trata bem, tá certo? É preciso atentar isso, que tem muitos heróis aí que vai estar sendo transformado em vilão pela falta de trato com os cidadãos que procuram as unidades de saúde, tá certo? A gente está pedindo que os cidadãos tratem bem os funcionários da saúde, os policiais e bombeiros, tá certo? O motorista de ônibus, etc. Mas é preciso que as pessoas que trabalham com saúde também tratem bem os cidadãos, expliquem com objetividade o que está acontecendo e também atendam ele com presteza, porque ele não deixou de ser apenas um receptor do vírus, do coronavírus. Ele também é um receptor de doenças coronarianas, diabetes, pressão alta, precisando de hemodiálise, de tratamento contra o câncer de mama, no caso das mulheres, as grávidas, e todos continuam precisando dos mesmos atendimentos que precisavam anteriormente. Tá certo? Então estamos juntos nessa problemática, estamos juntos nessa crise e vamos conviver com essa crise e vamos resolver essa crise, tá certo? Obrigado e uma boa noite.